Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade à leitura do livro Os 4 Compromissos. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 10. Observando as reações diárias dos seres humanos, imagine quantas vezes atiramos encantamentos uns nos outros com nossa palavra. Com o tempo, essa interação se torna a pior forma de magia negra, que chamamos de mexerico ou fofoca. Fofocar é praticar magia negra em seu pior aspecto, porque é puro veneno. Aprendemos a fazer isso firmando um compromisso. Quando éramos crianças, escutávamos os adultos ao nosso redor mexericando o tempo todo, dando abertamente suas opiniões sobre outras pessoas, inclusive sobre indivíduos que não conheciam. O veneno emocional está transferido com as opiniões e aprendíamos que essa era uma forma normal de comunicar-se. Mexericar tornou-se a forma principal de comunicação na sociedade humana. É assim que nos aproximamos uns dos outros, porque nos sentimos melhor ao ver que eles se sentem tão mal quanto nós. Existe uma antiga expressão que diz: a miséria gosta de companhia. E as pessoas que sofrem no inferno não querem ficar sozinhas. O medo e o sofrimento são parte importante no drama planetário. São a maneira de o sonho do planeta nos manter agachados. Fazendo a analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programas, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera e sem o seu conhecimento. Depois que ele foi introduzido, sua máquina não funciona direito ou simplesmente deixa de funcionar. Isso porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. As fofocas humanas funcionam exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está começando uma nova aula com um professor e aguarda isso há muito tempo. No primeiro dia de aula, você se encontra com alguém que já cursou aquela matéria que ele diz: esse professor é um sujeito pernóstico. Não faz ideia do que está falando. E cuidado, já ouvi dizer que ele é tarado. Imediatamente você se impressiona com aquelas palavras e com o código emocional da pessoa quando disse isso, mas não está consciente das motivações dela. Ela poderia estar irritada por não ter conseguido passar naquela disciplina, ou talvez estivesse simplesmente fazendo uma suposição baseada em medo e preconceito. Mas como você aprendeu a ingerir informações como uma criança, alguma parte do seu ser acredita naquele comentário. Durante a aula, enquanto o professor fala, você sente o veneno se formando em seu espírito e não percebe que está vendo o professor através dos olhos da pessoa que fez a fofoca. Então começa a falar para os seus colegas de classe da mesma forma, um pernóstico e tarado. Você odeia a aula e logo decide desistir. Culpa o professor, mas a verdadeira culpada é a fofoca. Toda essa confusão pode ser causada por um único vírus de computador. Um pequeno trecho de desinformação é capaz de interromper a comunicação entre pessoas, infectando cada indivíduo que passa a contagiar outros. Tente imaginar o processo. Cada vez que os outros fofocam com você, insere um vírus de computador em sua mente, fazendo com que pense menos claramente. Depois, um esforço para limpar a própria confusão e conseguir alívio do veneno. Você fofoca e espalha esse vírus para mais alguém. Agora imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através de circuitos entupidos. Vou repetir essa frase, certo?
Agora imagine esse padrão caminhando numa corrente infinita entre todos os seres humanos da Terra. O resultado é um mundo cheio de pessoas que podem apenas receber informações através dos circuitos entupidos com o vírus contagioso e venoso. É ele que os toltecas chamam de mitote, o caos de milhares de vozes diferentes, todas tentando falar ao mesmo tempo na mente. Ainda pior são os feiticeiros ou hackers de computador, os que intencionalmente espalham vírus. Recorde a época em que você ou algum conhecido estava zangado com outra pessoa e desejava se vingar. Você disse alguma coisa para ou sobre a pessoa com a intenção de espalhar veneno e fazer com que essa pessoa se sentisse mal consigo mesma. Quando crianças, fazemos isso sem pensar, mas quando crescemos, nos tornamos muito mais calculistas em nossos esforços para rebaixar outra pessoa. Então mentimos para nós mesmos e dizemos que essa pessoa recebeu um castigo justo para seus malfeitos. Quando enxergamos o mundo através de um vírus de computador, é fácil justificar o comportamento mais cruel. O que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno. Gente, eu termino aqui essa parte da leitura e uma das coisas que eu lembrei logo quando eu estava lendo essa parte foi referente às fake news. O quanto que as fake news agem, né? E o quanto pode prejudicar muita gente. Tanto que hoje já existe lei contra as fake news, onde as pessoas precisam pagar um valor, um determinado valor, uma pena, dependendo do que elas estão espalhando. Mesmo que ela tenha recebido de outra pessoa, por ela ter passado aquilo para frente, ela também paga. Ela também é punida, né? Ela pode precisar recorrer, né? Aí. E ter que pagar a justiça cobrar dela algo, né? Então, a primeira coisa que eu lembrei durante que eu estava lendo foi isso. E a outra coisa que eu lembro é assim, o quanto que a questão de querer se vingar do outro pode ser uma pequena coisa, mas que pode fazer tanto mal, né? E isso vai à vingança, vai à questão de julgamento e de culpa, que isso pode ser também contra nós mesmos. E o quanto que ter um olhar mais amoroso pode levar mais amor, pode levar mais paz, pode levar prosperidade, encantamento e coisas boas para as outras pessoas e para nós também, né? Então, é isso que eu pensei agora, enquanto que eu estava lendo. E mais uma coisa, e o quanto que uma outra pessoa que foi aqui falou, quando falaram referente ao professor, né? Um aluno pode estar falando algo do professor que está naquela disciplina para um aluno que vai começar a disciplina agora, pode falar por quê? Porque ele não passou, algo que ele esperava não aconteceu, e isso ele pode criar querer se vingar também, né? E aquele aluno que escutou, que não conhecia o professor e que acreditou naquilo, pode já olhar para aquele professor com um olhar contaminado, que é o olhar do outro, sem perceber e sem poder sentir o que aquilo está fazendo e está causando. Por exemplo, pode inclusive ele começar a não absorver bem mais a matéria porque ele já está contaminado. Só um exemplo. Então, um abraço e nos vemos no próximo áudio.